Graças e paz, meus irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Você que pode, abra comigo o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, que vai dizer assim: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar-se fora. Amém? Quero deixar aos irmãos um texto conhecido. Livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, queridos. E algo importante de nós entendermos a respeito deste livro é entendermos que Salomão ele não escreve como escreveu os dois primeiros livros, ou os dois outros livros que ele escreve. Salomão ele escreve o livro de Provérbios, Salomão escreve o livro de Cantares. Só que aqui Salomão ele não escreve da maneira que ele escreveu aqueles dois outros livros. Por quê? Porque primeiro, o Provérbios é um livro que Salomão escreve com a sua idade jovem, ao ponto de você olhar o livro e entender que Salomão ele vai falar a respeito da força do jovem. O livro de Cantares, Salomão está apaixonado, querido. E você vai entender que ele vai falar a respeito de amor, a respeito da sua amada. Ele estava apaixonado por uma sunamita. Mas o texto que acabamos de ler e o livro em que está escrito esse texto é o livro de Eclesiastes. E aqui Salomão já está um homem mais adulto. Aqui Salomão já está um homem mais velho, um homem mais maduro. Ao ponto de ele escrever este capítulo de número 3. E ele vai escrever a respeito do tempo e dizer que tudo existe um tempo. E eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida nesta tarde, querido. Eu quero ser um profeta de Deus para você aí que está me ouvindo, para você que vai clicar este vídeo e vai assistir ele. Eu quero te dizer que existe um tempo de Deus para a tua vida. Salomão ele está dizendo que existe um tempo. Salomão ele é um homem vivido. Salomão ele é um homem já que passou por várias coisas em sua vida. Já é um homem sábio. A Bíblia vai dizer que não existe um homem tão sábio como Salomão. E algo importante de você entender, queridos, é que Salomão ele está dizendo: existe um tempo para tudo no propósito. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo que você vai perder. Existe um tempo em que a sua vida não vai andar para frente. Existe um tempo em que a sua vida parece que vai de mal a pior, queridos. Mas eu quero te dizer nesta noite que também existe um tempo em que a vitória vai alcançar a sua vida. Existe um tempo em que Deus ele vai te levantar e vai te exaltar. E eu quero neste momento, querido, falar para você a respeito do tempo. Porque falar de tempo às vezes é complicado. Falar de tempo às vezes é dolorido. Falar de tempo às vezes é meio conflitante para você e para nós também. Porque falar em tempo às vezes se refere muitas vezes em lutas. Porque passamos tempos em que lutamos e não conseguimos alcançar aquilo que nós tantos almejamos. Passamos tempos em que passamos por perrengues, por provações, por dificuldades, por situações tantas complicadas que queremos parar. Mas eu quero ser um profeta de Deus, eu quero ministrar o teu coração nesta tarde e dizer que este momento em que você vive é só um tempo. É só um tempo em que você está vivendo, porque vai existir um tempo em que você vai sorrir. A Bíblia minha, ela vai dizer que existe, ó querido, um tempo. A Bíblia vai dizer que a angústia, ela dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Olha que interessante, querido. Olha que bonito. A Bíblia vai dizer que o choro, ele dura uma noite inteira, mas ao raiar do dia,
Mas amanhecer, querido, a Bíblia vai dizer que vai existir alegria, é o tempo, porque existe um tempo em que está noite, mas vai existir um tempo em que vai estar de dia. E eu quero ser profeta de Deus para te dizer nesta tarde, querido, é só um tempo na tua vida. Não fique triste, não fique angustiado, é só um tempo. Entenda, querido, isso que você está passando, essa dificuldade que você tanto enfrenta e às vezes parece que não tem fim. Eu quero ser profeta e dizer para você, é só um tempo. Salomão, ele escreve esse texto. E algo importante, Salomão já é um homem vivido, ele não é qualquer pessoa, querido. Mas ele é o rei mais rico de toda a história da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que quando ele vira rei, ele perde duas coisas a Deus, sabedoria. Ele fala assim, Deus, eu não quero riqueza. Eu não quero ser o homem mais rico do mundo, não. Mas eu quero ser sábio para saber lidar com as coisas. E Salomão sendo um homem vivido, Salomão sendo um homem tão sábio como ele era, ele sabia que existia um tempo para a vida dele. Ele sabia que todas as coisas na sua vida e todas as coisas nas nossas vidas são tempos. A Bíblia vai dizer que existe tempo de chorar, mas existe um tempo em que você vai sorrir. Talvez você que está ouvindo esse vídeo esteja um momento em que você esteja chorando. Esteja um momento em que você esteja passando por aflições e dificuldades. E seja um momento em que você esteja numa aflição tremenda, que você tenha falado, Rodrigo, somente eu conheço a minha dificuldade. Eu sei, querido, somente você conhece Deus. Eu não conheço o seu problema. Eu não conheço a sua dificuldade. Mas eu quero ser profeta, eu quero te dizer, e eu vim aqui nesta tarde somente para dizer isso, querido. Existe um tempo. É somente um tempo, não pare, não desista, não pare no meio da caminhada achando que Deus não está te ouvindo, mas seja sábio que nem Salomão, e aprenda que tudo isso que você está vivendo, toda essa aflição que você está passando neste momento, que toda essa situação adversa que está acontecendo na sua vida e talvez na sua família, é só um momento. Mas existe uma coisa, querido, existe um tempo em que Deus ele vai te honrar. Existe um tempo em que Deus ele vai usar pessoas para te levantar. Existe um tempo em que Deus vai te usar para levantar outras pessoas. Existe um tempo em que Deus vai te usar para animar outras pessoas que vão passar pela mesma situação que você passou. Mas para isso, querido, você tem que entender primeiro que há um tempo. Há o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é cronos, não é cronológico que nem o nosso. Ele não gira como o nosso tempo gira. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é considerado 1.000 anos, e 1.000 anos é considerado para Deus um dia. Observe a diferença. Um ano para Deus, um dia para Deus é 1.000 anos. E 1.000 anos para Deus é um dia. Observe a diferença. O tempo de Deus não é como o nosso. Às vezes passamos por dificuldades porque queremos tudo no nosso tempo. Não queremos esperar o tempo de Deus. Mas entenda que ainda que o tempo de Deus seja um pouco doloroso, ainda que o tempo de Deus seja um pouco dificultoso, querido, o tempo de Deus seja um pouco difícil de passar, mas o tempo dele é perfeito. Se tem uma coisa que Deus não faz é errar. Deus, ele não erra. Entenda isso. A Bíblia vai dizer que ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que é isso? É que Deus, se tem uma coisa que Deus não é, ele não é imutável, ou seja, ele não consegue mudar. Se Deus te disse que vai acontecer, querido, vai acontecer. Se Deus disse pra você, vai acontecer, vai acontecer. Não adianta você achar, não, Deus errou, eu não sou capaz de fazer isso. Eu acho que Deus tá falando com outro irmão e não comigo. Mas eu quero te dizer algo nesta tarde, querido. Mas existe um tempo debaixo dos propósitos de Deus. Existe um tempo, aprenda a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é dolorido, é. O tempo de Deus é difícil, é. Só que existe uma coisa, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus, ele faz tudo do melhor.
Deus faz tudo o mais maravilhoso possível. O seu tempo às vezes pode ser frustrante. O momento pode até parecer bom, mas depois você vai ver o quanto frustrante vai ser. E o tempo de Deus no começo parece ser ruim, mas você vai ver o quão perfeito é o tempo de Deus, amém? Eu quero deixar essa palavra ao seu coração, querido. Que Deus, Ele possa falar mais ao seu coração, amém? E guarde essa palavra consigo em nome de Jesus, amém.